Fala galera, meu nome é Helder e eu vim contar aqui um pouco do meu testemunho para vocês, né? Que antes de eu conhecer Jesus, eu era uma pessoa que me sentia muito sozinho, em todos os tempos, em todos os momentos. E muitas das vezes eu vivia rodeado de pessoas. E todos os momentos em que eu precisei mesmo, não tinha ninguém. E eu voltava a me sentir sozinho. E eu me perguntava o porquê disso, será que era um problema comigo? Por que eu me sentia tão sozinho? Eu não tinha apoio em casa, nas minhas decisões, né? Não tinha com quem falar, não tinha com quem me abrir. Então eu me tornei uma pessoa muito fechada, muito tímida, eu tinha vergonha de falar com as pessoas, por causa dessa solidão que eu ia sentindo, eu me sentia muito sozinho. E com o tempo isso também me ocasionou alguns problemas com as pessoas, porque eu tinha dificuldade nisso, de me relacionar. E quanto mais eu me sentia sozinho, mais eu ia me afundando. E eu pensei muitas vezes por quê. E teve um momento da minha vida que eu tive um problema de saúde e aquilo estava me impossibilitando de fazer muitas coisas. E principalmente as coisas que eu gostava, né? Que quando eu era mais novo, eu gostava de jogar bola e tudo. E o médico falou que eu não poderia fazer mais nada. E a tristeza foi só aumentando. E eu voltei a me sentir sozinho. E pensei muitas das vezes em até tirar minha própria vida, porque para mim não fazia mais sentido viver daquele jeito. E comecei a procurar nas pessoas para ver se o problema era eu, se eu precisava de alguém, né, do meu lado para me não sentir mais sozinho, mas nada mudou, porque todo momento que eu precisava, todos os amigos que me chamavam para sair, para beber, nenhum deles estavam lá. Quando eu precisei, quando ocorreu um problema em casa com minha família, nenhum dos amigos estavam do meu lado. E aí que eu falei assim, estou sozinho novamente. E eu falei assim, será que Deus existe mesmo? Eu me deparei com essa pergunta, porque a gente foi criado, acostumado que Deus existe, mas eu me perguntava, onde está Deus? Por que eu me sinto sozinho, me sinto inútil, parece que ninguém me quer do lado? E eu era uma pessoa assim. E foi aí que eu comecei a conhecer Jesus. E aí que as coisas começaram a fazer sentido. E quando eu me converti, de fato, eu cheguei em casa e contei essa decisão. Olha, eu quero seguir os caminhos de Jesus e eu passei pelas águas e eu sou uma nova pessoa. O meu pai, ele não se importou muito, ele falou, estou feliz, que bom. A minha mãe já foi totalmente diferente, ela falou que eu era uma vergonha para a família e que eu poderia se considerar como filho dela, e me mandou embora de casa. Então aquilo me fez me sentir mais sozinho ainda, porque eu tive um encontro com Deus e me deparei com essa situação. Eu falei assim, não pode ser, eu acabei de passar por algo maravilhoso e eu saio e me deparo com isso. Então foi um momento muito difícil na minha vida que eu precisei, né, buscar forças realmente em Deus, e entendi de fato que eu não estava sozinho e que aquilo era apenas uma turbulência. Só que foi muito difícil para mim vencer essa etapa. E a minha mãe, ela continuou com a decisão dela e a gente ficou sem conversar por muito tempo. E como eu sou filho único, era o único contato ali que eu tinha, era eles. Né? O meu pai, ele ficou revoltado com a minha mãe dela ter feito isso, e foi gerando aquele conflito dentro da família por causa da decisão que eu tomei. E eu fiquei muito triste por um tempo, porque eu não entendi essa decisão da minha mãe, e falei para Deus, essa é a decisão que eu tomei. Independente do que as pessoas falem para mim ou queiram decidir por mim, essa é a decisão que eu tomei, que é estar com o Senhor. E eu peço que o Senhor olhe por mim, pela minha situação. E com o tempo as coisas foram mudando, né? Deus foi tocando o coração da minha mãe, ela começou a aceitar mais
ela me chamou de volta para morar com ela, falou que ia aceitar e que me amava. E eu vi que era Deus agindo. No começo ainda foi difícil, sempre que eu ia para a igreja, ela começava a xingar, falar da igreja, e eu pegava minha Bíblia, ia para a igreja e buscava o Senhor. E hoje, graças a Deus, o ambiente lá com a minha mãe mudou muito, né? Principalmente com o meu pai, porque o meu pai ele tinha problema com bebidas e infelizmente a pessoa que tem problema com bebidas ela não se importa muito com os outros. Então eu, filho único, muitas vezes deixava de fazer algo por mim para estar indo atrás do meu pai, né? De buscar ele em bar. Eu tinha 8, 10 anos, eu tinha que ficar caçando meu pai no bairro, na cidade, para ver onde que ele estava e trazer ele para casa, porque minha mãe mandava eu ir. E nesse caminho eu ficava assim, não é possível que essa é a vida que Deus tem para mim, porque que Deus me colocou, né, nessa família, nessa vida. E eu não entendia, isso foi me dando uma solidão imensa e eu não entendia, perdi muita parte da minha infância por causa disso. Mas depois que eu encontrei de fato Jesus, eu pedi para que todas as coisas mudassem e que a minha casa também mudasse. Atualmente hoje a minha mãe ela me apoia completamente, fala de mim para as pessoas, para as amigas dela, de como eu mudei, de como ela é feliz, né? Fica orgulhosa falando de mim, de tudo que eu conquistei, né? O meu pai hoje ele parou de beber, né? De fumar também, e hoje ele é um pai mais acolhedor, ele é um pai que preocupa com o filho. Sou casado hoje também, né, com uma pessoa maravilhosa que me ajuda, que me apoia e que me lembra todos os dias, né, que eu não estou sozinho, né, porque ela também agora está do meu lado, me ajudando a tomar as decisões e principalmente colocando sempre Deus no meio delas. E é isso que tem me motivado e me fez crescer e chegar até aqui hoje. E assim como eu, né, já me senti sozinho, já estive sozinho, você também deve se deparado com essa sensação. Mas eu queria te dizer que você nunca esteve sozinho, né? E que todo o tempo Deus estava contigo. Então, às vezes você está se sentindo assim agora. E eu queria te dizer que o Espírito Santo ele está à porta. E é só você abrir seu coração, assim como eu abri para Deus, e as coisas começaram a mudar. Estar sozinho é muito difícil, mas a solução é muito fácil. Abre seu coração, permita com que Jesus entre e transforme tudo, e você vai se sentir muito mais completo pelo Espírito Santo.